Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Eu espero que você esteja muito bem e estou passando aqui para nós fazermos nosso devocional junto nesta manhã. Ainda dando continuidade ao que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, e hoje nós vamos meditar e refletir um pouco no versículo de número 12, tá ok? Então, como vocês têm acompanhado, durante essa semana nós temos meditado e refletido na oração do Pai Nosso, a oração dominical, e hoje o versículo 12 ele nos diz assim: Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus também achou por bem falar de perdão na oração dominical. E é algo crucial na vida do cristão, é algo indispensável na vida do cristão. O pedido que Jesus nos ensina a fazer é para que Deus perdoe os nossos pecados, porque antes de tudo nós pecamos contra Deus. Quando Adão e Eva eles caem no jardim do Éden, eles comem do fruto, eles têm agora conhecimento do bem e do mal, eles transgrediram contra Deus. Antes de transgredir um contra o outro, né, de jogar a culpa um para o outro, de ficar um contra o outro, antes deles causarem a iniquidade, eles transgridem contra Deus. Então, esse perdão nós precisamos suplicar a Deus. E de bom grado, ele, através do seu Filho Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, da sua morte e ressurreição, hoje nós podemos alcançar o perdão de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus, ele pediu para nós, ou melhor, ele ensinou para nós pedirmos perdão para Deus na medida que nós perdoarmos. Porque olha o que ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Quando está falando de dívidas, está falando de pecado, não está falando de coisas financeiras, mas está falando de uma dívida nossa para com Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é? A quem nos deve algo. E às vezes nós ficamos tão presos nessa questão de não liberar o perdão, de não querer perdoar, ou às vezes até de não ir pedir perdão para alguém que nós magoamos, chateamos, ou simplesmente causamos algo que foi danoso para essa pessoa. Então, nós precisamos entender uma coisa, que perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão, perdão nunca vai ser um sentimento, perdão nunca vai ser simplesmente uma emoção que vai surgir do nada. Perdão, ele é de fato uma decisão. Hoje você, meu irmão, minha irmã, que precisa liberar alguém, que precisa perdoar alguém, você precisa decidir isso. Não é do nada, você não vai simplesmente sentir o desejo e a vontade de perdoar alguém. Você precisa decidir ser livre e libertar essa pessoa desse fardo, não é? Afinal, um dos requisitos para que você receba hoje o perdão de Deus é você perdoar essas pessoas. O desfecho da oração do Pai Nosso é muito interessante nesse capítulo de Mateus, porque o desfecho disso vai culminar em Jesus ensinando: olha, na medida que vocês perdoarem, o Pai que está no céu vos perdoará. Na medida que vocês não perdoarem, ele não pode perdoar vocês. Então, acho que a lição dessa manhã é isso. O perdão, ele é uma decisão. Você tem que ir lá e tomar essa decisão de prontidão e falar: e isso é um mandamento, isso é uma regra de fé e prática. Jesus disse que todo aquele que quiser perdão precisa perdoar. E o que mais nós precisamos, senão do perdão de Deus dos nossos pecados, para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então, que nessa manhã você perdoe os seus devedores, perdoe as pessoas que te ofenderam, perdoe as pessoas que te magoaram, que te chatearam, que causaram algum dano para sua vida. Perdoe, deixe essas pessoas livres e seja livre também desse fardo que não é mais seu. Jesus é aquele que poderia ter condenado todos nós, toda a humanidade, mas ao invés disso, ele decidiu nos perdoar pelos nossos pecados, iniquidades, transgressões, falhas, erros e muitas outras coisas que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, vamos de fato exercer esse ensinamento de Jesus, que é pedir perdão para Deus, mas também aprender a perdoar. Amém? Então fique com essa palavra, fique com essa reflexão de que o perdão de fato é uma decisão. Você não vai simplesmente de uma hora para outra sentir um desejo, uma emoção, um sentimento. Você precisa decidir ser livre de todo esse fardo que tem te afligido. E no nome do Senhor Jesus, isso irá acontecer hoje. Amém? Eu quero orar por você e pela sua vida, pela sua família, e para que nós passemos a exercer de fato essa prática de fé que é o perdão. Amém? Pai, obrigado por esta manhã e pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que nos assistem. Pai, eu quero lhe pedir para que o Senhor perdoe os meus pecados, mas para que também o Senhor me ensine, Pai Celestial,
que de fato eu preciso, Senhor, perdoar todas aquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que me fizeram mal, aquelas pessoas, Pai, que me causaram algum dano. Sim, Jesus. Eu entendo hoje que isso é uma decisão que eu devo tomar. E eu peço para que o Senhor também faça com que os meus irmãos e as minhas irmãs entendam que essa é uma decisão única e exclusiva de cada um deles. Pai, abençoa as nossas famílias, que no meio das nossas famílias sempre haja perdão, compreensão, Pai, e o amor que vem do Senhor, Pai, um amor incondicional. Que nós possamos refletir, Pai, o Teu reino através, Pai, dessas atitudes. Que nós possamos refletir, Pai Celestial, a Tua imagem e semelhança através dessas atitudes, para que o mundo reconheça que é na Tua igreja que há perdão, Pai. Ou melhor, não na Tua igreja instituição, Pai, mas que a Tua igreja também, Pai, contém o perdão, contém o amor, mas que só em Ti, Pai, de fato, eles podem ser plenos em perdão, em amor, em compaixão, em piedade, em Pai Celestial, em todas as coisas que o Senhor tem determinado para nós em Tua palavra. Eu já agradeço por cada um dos meus irmãos que aqui se encontra, Pai, assistindo este vídeo. E peço para que nós, Pai, possamos crescer juntos em graça e em conhecimento. Eu abençoo todos esses irmãos, Pai, a sua casa, os seus lares, a sua família, com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e tenha um restante de semana excelente. Em nome do Senhor Jesus.